Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu acho que todo mundo sabe que o assunto da vez nesse fim de semana é Stranger Things. Eu gravei um vídeo na quinta-feira que eu postei aqui falando sobre os destaques do volume 1 da quarta temporada e as minhas expectativas para o volume 2. Agora esse volume 2 já está disponível na Netflix. No meu site, lá no blog, eu fiz uma crítica da temporada completa, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas nesse vídeo em específico eu vou falar especificamente do volume 2, desses dois episódios lançados pela Netflix, e estejam avisados que esse vídeo vai ter bastante spoiler, beleza? E antes de eu começar de vez esse vídeo, é só pedir para você deixar o like, porque ajuda demais a divulgação do meu canal, do meu trabalho, e também se você não for inscrito, se inscreve! Hoje eu vou falar sobre Stranger Things, vai ser a última vez, prometo que eu vou falar sobre Stranger Things, mas semana que vem eu vou falar de The Boys, e vou estar sempre falando de coisas que estejam em tendência. Então agora, sem mais delongas, sem enrolações, vamos às considerações do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. Bom, eu queria começar falando das minhas previsões no vídeo passado, só pegar uma retomada aqui. Porque eu fiz assim meus palpites, minhas apostas para quem morreria nesse final de temporada. E eu errei todas. Eu falei que o Will, que a Joyce e que o Jonathan estavam na Berlinda, nenhum deles morreu, então 0% de aproveitamento. Porém, por outro lado, puxando agora a sardinha para mim, né? Teve uma coisa que eu acertei que foi a respeito da quantidade de mortes. Os roteiristas, showrunners tinham falado que o final da temporada seria uma pilha de corpos, que seria um final triste e tudo mais. E eu avisei aqui, eu falei que eu tava um pouco com o pé atrás porque poderia ser uma pilha de corpos de figurantes, não necessariamente de personagens principais. E foi exatamente o que aconteceu. A única morte realmente importante que a gente teve foi a do Ed. Teve também, se a gente deu uma forçada, teve aquele Jason que morreu lá. Mas aquele, caso você não se lembre, aquele líder dos atletas lá que ficava enchendo o saco do Lucas, enfim. Mas isso se deu uma forçada realmente. Agora o único personagem realmente de destaque foi o Ed. Então a temporada, nesse sentido, esse fim de temporada, não cumpriu o prometido. E eu já deixo esse aviso para vocês, essa dica. Sempre que um showrunner ou um roteirista, um produtor ou um ator falar que vai ter muita morte em uma série ou um filme, 99% das vezes, de acordo com as fontes vozes da minha cabeça, isso vai ser mentira, sabe? Não vai ser exatamente verdade. Porque se você quer fazer algo impactante, se você quer realmente colocar muitas mortes, fazer com que os fãs realmente sintam aquilo, você não vai entregar isso antes. O máximo que os roteiristas podem falar é que vai ser impactante. Agora, falar que vai ter um monte de morte, toda vez que eu vejo isso sendo feito, eu já sei que não vai ser essa coisa toda. Então fica a dica para vocês. Seguindo em frente, eu queria falar um pouco sobre o Vecna, que a Netflix apostou muito alto, viu, em deixar esse vilão vivo, porque ele já teve toda a sua jornada concluída. A gente teve a introdução, a gente teve o desenvolvimento, mostrando o passado dele, o presente também, e também o enfrentamento final, aquela batalha realmente épica. Então você trazer ele de volta e fazer, ele não morreu, eu acho uma desculpa meio fraquinha, sabe? Porque, cara, jogaram fogo nele, tacaram um monte de tiro, ele caiu pela janela. O que aconteceu com o corpo? Será que o Steve, a Nancy e a Robin desceram lá para ver se ele estava morto? Será que ele desapareceu? Essa elipse temporal que teve ali, sei lá, eu achei essa aposta um pouco arriscada, porque se o vilão não for tão bom na última temporada, ele vai perder força demais. Então eu gostaria que tivesse encerrado o arco do Vecna aqui e que o vilão da quinta temporada às vezes fosse algo diferente, fosse, sei lá, aquele devorador de mentes, fosse uma versão dele, alguma coisa assim. Agora, não sei, eu acho que o Vecna pode ser que dê errado. Agora, se a série conseguir trabalhar isso direitinho, se conseguir desenvolver alguma coisa nova, aí pode valer a pena, porque foi um grande vilão.
E falando um pouco também sobre esse enfrentamento com o Vecna, eu não gostei daquela parte da Eleven, do poder na amizade dela, que ela falou também, que todo aquele negócio, né, do Mike fazer a declaração e de repente ela tirar forças e derrotar o vilão, isso é muito clichê. Mas é mais aquela parte que o Vecna tá lá enforcando ela com os tentáculos e tal, e ela fala, não, você ainda dá tempo de voltar atrás, não é tarde demais. Eu odeio esse tipo de fala. Por que todo herói tem que falar isso pro vilão? Não é como se você falasse assim pro vilão e o vilão, nossa, é verdade, deixa eu refletir aqui, eu acho que é melhor eu parar por aqui. Vamos ser amigos? Isso nunca vai acontecer. Então esse tipo de fala me irrita demais, porque é algo tão fora de cogitação. Sério, você não tem nenhum outro argumento melhor para poder deter o vilão. Agora tem que apelar para essa coisa. Imagina se o Vecna tivesse falado alguma coisa do tipo, tivesse tocado o coração dele e tivesse desistido de tudo, isso não ia acontecer. E a Eleven sabe disso. Então isso me deixou um pouquinho... fiquei um pouquinho girando os olhos. Continuando os tópicos aqui, voltando um pouco pro Ed, pras mortes, né? Aliás, pra morte. Eu vi gente falando que o sacrifício dele foi em vão e tudo mais. Eu não poderia discordar mais. Porque se ele não tivesse parado para enfrentar aqueles morcegões lá, duas coisas poderiam ter acontecido, duas coisas trágicas. Esses morcegos poderiam ter, se considerando o fato de que o Ed teria fugido com o Dustin. O que poderia ter acontecido os morcegos teriam desistido, falado, então deixa esses dois aí, vamos voltar lá para casa do Vecna, e aí isso poderia ter acabado com o plano do Steve, da Nancy e da Robin, e ter evitado com que eles derrotassem parcialmente o Vecna. E a segunda possibilidade seria que os morcegos teriam invadido o trailer do Ed e saído através daquele portal e invadido o mundo real, não apenas o mundo invertido, que teria sido também catastrófico. Então o sacrifício do Ed serviu para evitar essas duas possibilidades. Então realmente foi importante a participação dele, assim como a participação de cada uma das pessoas que estiveram presentes no plano, né? Agora falando de uma coisa mais light e tudo mais, sobre os reencontros, né, que eu gostei bastante. Eu senti que aquele epílogo, o episódio em si, teve algumas barrigas, umas partes que ficaram um pouco mais longas do que o necessário, mas aquele epílogo eu gostei bastante, porque se tivesse deixado aqueles reencontros do Hopper com a Eleven, do Jonathan com a família, com o Will com a família e tudo mais, eu acho que teria perdido um peso gigantesco. Porque quando lança uma nova temporada de uma série, a gente, não sei vocês, né, mas às vezes eu demoro alguns episódios para retornar de fato àquele ambiente. A não ser que eu tenha assistido sequencialmente, mas por exemplo, a última temporada de Stranger Things, a quinta, deve sair, assim, daqui 2 anos, vamos jogar abaixo. E quando eu não vou assistir todas as outras temporadas de novo para ver a última. Então eu vou demorar ainda um ou 2 episódios para me ambientar em Hawkins e etc. até eu realmente me sentir engajado. É sempre assim em qualquer série. E eu acho que se tivessem deixado os reencontros pro primeiro episódio da quinta temporada, eu não teria me emocionado tanto. Então eu gostei dessa decisão deles fazerem realmente esse epílogo, porque deu um pouco de mais... deu um peso realmente aos acontecimentos que rolaram no final da temporada, né? E agora, para encerrar esse tópico aqui de comentários sobre o episódio, tem muita coisa que eu não vou conseguir comentar aqui, senão o vídeo vai ficar grande demais, mas eu falei lá no meu blog, então dá uma passadinha lá, ainda mais se você gosta de críticas em texto, porque lá eu coloco uma parte sem spoiler, coloco uma parte com spoiler, então tá bem legal, eu comento de tudo que eu lembro na temporada. Mas voltando agora, queria falar um pouquinho sobre a Max, que foi a grande vítima da temporada, né? O grande alvo. Se na temporada passada foi o irmão dela, o Billy, nessa temporada foi ela. E pra mim foi a melhor personagem da temporada, e eu senti que os roteiristas se acovardaram um pouco em relação ao seu destino. Eu acho que, diante de tudo que aconteceu, ela deveria ter morrido. Eu não queria que ela tivesse morrido. Quando a Eleven encostou a mão lá e falou reviva, e aí eu fiquei feliz pelo fato de que a personagem ainda ainda estaria viva, né?
mas narrativamente falando, ela deveria ter morrido. Agora, se eles tomaram a decisão de deixá-la viva, tem que ter algum tipo de repercussão séria. Então tem gente teorizando que ela ficou cega, o meu irmão me disse que também tem a teoria de que ela ficou sem alma, alguma coisa do tipo. Então tem que ter alguma repercussão para dar peso. Porque simplesmente se ela passar 1 ou 2 episódios lá em coma e acordar e voltar ao normal depois, os braços e as pernas, vai ter perdido muito da força do vilão também. Nossa, o vilão é tão bom, é tão importante, só conseguiu matar o Ed, e nem foi ele, foram os morcegos lá, porque a galera que ele matou antes eram coadjuvantes, figurantes, então a gente não se importa tanto. Agora eu espero que isso seja trabalhado de uma forma boa na última temporada, porque, igual eu falei, a Netflix está apostando muito alto. Em conclusão, essa foi uma das melhores temporadas de Stranger Things, eu acho no mesmo nível da primeira. A segunda e a terceira também são muito boas, mas eu acho um degrau abaixo em relação a essas duas. E eu gostei demais, como eu disse, a melhor personagem foi a Max. O melhor episódio eu achei que foi o 4º capítulo, em que a Max tenta fugir do Vecna. Mas essa temporada foi muito sólida, com muita coisa boa. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o like se tiverem curtido. E se gostarem também, se viram um vídeo do canal pela primeira vez, se inscreve aí, ajuda bastante. E não se esqueça de passar no link da descrição para dar uma olhada lá no meu blog, beleza? É isso e câmbio e desligo.